Amém? Amém, queridos? Dê uma salva de palmas para você esquentar, se desprender para o Senhor Jesus. Eles trazem quase água em balde aqui para mim, gente, porque eu confesso, eu bebo muita água e quando estou ministrando parece que é mais ainda. Amém? Glória a Deus. Queridos, vamos lá. Quero que você abra aí a sua Bíblia, lá no Evangelho de João, capítulo 9, a partir do verso 17. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 9, verso 17. Diz o seguinte, está aí também, né? Está aí. Diz o seguinte: de novo, perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Ele responde: que é profeta, respondeu ele. Amém? Amém, glória a Deus. Você que nos assiste aí, você tem ainda a oportunidade de estar compartilhando ainda esse link com algumas pessoas, com pessoas da tua família, com teu círculo de amizade. Essa palavra é uma palavra que ela tem por título Abrindo os Olhos. E você vai entender tudo isso hoje, de uma forma muito contundente sobre a tua vida. Amém? Queridos, deixa eu falar um pouco desse episódio, tá certo? A gente vai voltar depois para esse texto, para que você tenha um entendimento. Mas deixa eu falar aqui esse episódio, essa narrativa desse homem cego, tá certo? Se depois você for ler todo o capítulo lá no livro de João, capítulo 9, você vai ver que os discípulos nesse momento, eles trouxeram para Jesus um cego de nascença. E Jesus estava em Jerusalém porque era a festa de tabernáculos, né? E Jesus estava em Jerusalém. E o que acontece é que os discípulos chegaram e interrogaram a Jesus. E perguntaram: mestre, quem foi que pecou na situação deste cego? Foi ele ou foi os pais dele? Porque em Israel, diante de acontecimentos passados, de palavras, né, de maldições que foram lançadas, às vezes até em gerações, né, os judeus eles entendiam que muitas vezes quando as pessoas elas nasciam com alguma deficiência de ordem física, aquilo poderia ser fruto de pecado dos seus pais, fruto de uma maldição, né, que foi lançada, de uma palavra que foi lançada. E eles tinham essa curiosidade de querer saber, né, a que se referia essa situação. E nessa narrativa o Senhor chega, né, para eles e disse: olha, nem ele nem o pai pecou, né, mas tudo isso aconteceu para que se manifeste sobre a vida dele a obra de Deus, né? E depois disso, depois que Jesus fala isso, né, para os discípulos, e que o cego está diante dele, o Senhor começa um processo, mas um processo extremamente não convencional. Um processo que, em todo tempo, em qualquer situação, eu fico imaginando que era um processo que iria escandalizar a qualquer pessoa, que iria trazer, no mínimo, uma repugnância, talvez, né? E iria trazer, talvez, um senso, né, de falta
de cuidado, e eu fico imaginando, eu estava falando hoje de manhã aqui, eu fico imaginando se isso, de repente, pudesse estar acontecendo numa pandemia igual a essa. Porque na narrativa desse texto, você vai descobrir que Jesus chama o cego, e Jesus, ele enche o peito e cospe no chão. E Jesus se baixa ali, faz um barrinho junto com o cuspe, e faz uma bolinha ali, que o texto descreve que Jesus fez um lodozinho. E Jesus fez ali 2 bolinhas de lodo, e pegou essas bolinhas e colocou sobre os olhos do cego, e ainda disse para ele: vai lá no tanque de Siloé, e lava os teus olhos. Mas imagina isso no dia de hoje, porque hoje, se alguém tossir aí do teu lado, você já vai querer sair correndo, né? Se alguém tossir, se alguém espirrar, imagina Jesus. Eu queria contemplar a cena. Queridos, isso só estaria acontecendo porque o cara era cego. Porque se ele não fosse cego, eu acho que ele não iria aceitar. Você imagina que processo de cura é esse? Ia sair correndo. E o interessante é que Jesus, ele faz isso em 2 situações. Jesus gostava de um cuspezinho, viu? Agora só podia fazer isso na vida de um cego. Porque você já imaginou aqui? A pastora, quando eu comecei a ministrar aqui, eu vou sair daqui, porque se o pastor fizer um ato profético aqui, não vai dar certo, vai sair cuspindo aqui no olho de todo mundo. Imagina, né? Que ato profético é esse? Mas isso só funcionou realmente no cego, porque se fosse numa pessoa que estivesse vendo, ela talvez não fosse deixar isso. E queridos, diante dessa situação, muito se conjectura a respeito dessa forma e desse processo que Jesus, de repente, escolheu para realizar uma cura que com certeza foi uma cura que repercutiu naquele momento, principalmente porque os religiosos e os sacerdotes daquele momento, eles buscavam alguma coisa para acusar Jesus, prendê-lo e matá-lo. Eles sempre estavam conspirando alguma coisa. E nessa narrativa, além de ser festa dos tabernáculos, era dia de sábado. E quando aquele homem, ele chega, ele vai ao tanque de Siloé e ele volta curado. E quando ele volta curado diante daquela lá situação, as pessoas simplesmente ficaram aterradas, aterrorizadas com aquilo, porque existia toda uma singularidade, toda uma peculiaridade no contexto de vida daquele homem, né? Não era um cego qualquer, mas o que acontece é que diante daquele método não tradicional, não convencional, né, o Senhor, ele tinha algo que destoava na vida daquele cego. Jesus, no seu ministério, a Bíblia relata, com certeza ele deve ter curado muitos outros cegos, mas a Bíblia relata que Jesus, ele curou 3 cegos. O cego de Jericó, Bartimeu, o cego de Betsaida e o cego aqui do tanque de Siloé. E dentro dessas narrativas, e dentro desses processos todos, em 2 cegos, Jesus, ele cuspiu. No cego de Betsaida, Jesus, ele utiliza outro processo, que também tem uma história linda nisso. Ele pega o cego, ele leva para fora da cidade de Betsaida, e ali depois o Senhor chega, e o Senhor, ele faz uma mira, e mira, e nos 2 olhinhos do cego lá. Gente, está escrito, não sou eu.
Não sou eu que estou inventando isso, não. Não fique com repugnância, não, mas foi isso que aconteceu. Agora, o que era que existia de diferente? Aquele cego de Betsaida, ele não era um cego de nascença. E aqui, nessa narrativa, o cego era um cego de nascença, queridos. E aí eu quero dizer para você o meu entendimento, e depois você vai entender o porquê eu estou usando essa linha de raciocínio, tá? A Bíblia, ela descreve, e depois ela nos leva a entender o que eu vou te falar agora. E eu quero te dizer que antes de fazer e de ministrar, eu pesquiso muito em cima disso. Mas eu não posso me ater àquilo que o Senhor está me revelando, àquilo que o Senhor está me mostrando. E eu entendo que nesse contexto, tá, esse cego de nascença, ele tinha algo que era diferente de todas as outras situações. Porque o cego Bartimeu, ele não era cego de nascença. Se você for ler lá, ele fala que Bartimeu era filho de Timeu, que foi um revolucionário lá, né, um opositor ao Império Romano, que foi morto, e que Bartimeu, conta aos historiadores, que existiam duas formas, tá certo? Ele não matava os filhos, mas ele cegava os filhos. E existia duas formas de cegar os filhos. Ou eles perfuravam o globo ocular, ou eles lançavam uma cera de uma erva daninha quente que queimava todo o olho. E foi isso que aconteceu com Bartimeu. Bartimeu não era cego de nascença. Mas esse homem era cego de nascença. Isso nos leva a crer que ele não tinha os globos oculares. Ele não tinha. E eu entendo, e você sabe disso também, que na criação nós fomos criados do que mesmo? Do quê? Do barrozinho, né? Do barro. Fomos criados do barro. E o Senhor, Ele deixou as suas impressões digitais, porque como oleiro, Ele nos formou do barro e deixou as suas impressões digitais em nós. Amém? E nesse momento, não se estranhe, porque Jesus poderia ter usado até o mesmo processo, mas porque Ele faz aquela bolinha ali no barro. E Ele pega aquelas bolinhas e colocam lá. Mas aquilo junto com a sua saliva. Você sabe que a saliva, juntamente com a sua medula óssea, são os dois instrumentos que se tem para se testar e comprovar o nosso DNA. Hoje em dia, inclusive, os testes de DNA que são mais utilizados hoje é através da saliva, porque a saliva, ela contém o nosso DNA. Ela contém um cromossomo 12. E que hoje você pode pedir até esse teste de DNA pela internet. Então, o que é que Jesus estava fazendo naquele momento, querido? Jesus estava não somente trazendo cura na vida daquele homem, Jesus estava trazendo para ele uma visão, estava dando para ele uma visão que ele nunca teve. E o Senhor estava fazendo isso, colocando o seu próprio DNA na vida daquele homem. Porque ele estava produzindo não uma visão de comuns, não uma visão normal, mas uma visão além de, uma visão muito mais aguçada, uma visão que iria trazer muito mais nitidez, uma visão, queridos, que iria fazer com que ele enxergasse aquilo que não estava aparente, mas muitas coisas que na verdade estavam ocultas, mas através do DNA de Yeshua, através do DNA de Jesus, ele estava trazendo uma visão diferente.
Você está entendendo? Isso declarou para a vida daquele homem, mudou a história da vida daquele homem. Porque Jesus, ele colocou ali, e ele não fez uma cura, apenas uma cura que se estabeleceu no oftalmos, que era uma recuperação, que era uma criação de um sistema visual que não existia. Mas Jesus, ali dentro, Jesus insere o seu DNA para trazer uma visão de um alcance muito maior, para trazer uma visão onde ele pudesse ver o que ele nunca viu. E queridos, essa visão, ela foi promovida porque nessa narrativa o Senhor se declara como a luz, que eu sou a luz. E não existe visão sem luz. Porque a ausência da visão é a escuridão. E assim como Jesus, ele declara no princípio, porque tudo que foi criado por intermédio dele. E quando o Senhor abre a sua boca lá no caos, onde nada existia, onde a terra era sem forma e vazia e nada existiu, e o Senhor abre a boca e diz: haja luz. O Senhor estava falando do Verbo encarnado que trouxe luz no meio das trevas. E o que o Senhor estava trazendo como experiência para aquele homem era que Jesus estava se estabelecendo como a luz no meio da sua escuridão. Agora nós precisamos entender que o Senhor estava estabelecendo uma visão nova, uma visão plena, uma visão perfeita, uma visão completa. E deixa eu te falar uma coisa. Se você for pesquisar e se você for estudar, o nosso sistema visual é uma das obras mais perfeitas do nosso corpo humano. Inclusive, os cientistas, eles declaram que o nosso sistema visual, ele é a máquina perfeita. É a máquina mais completa, mais complexa que há. E é incrível você estudar como acontece. E os nossos olhos, eles não são os responsáveis pela imagem. E talvez muitos de nós não saibamos disso, mas eles são responsáveis de captar os feixes de luz. Os teus olhos, eles captam os feixes de luz. Todo esse sistema foi feito para captar os feixes de luz. E é um sistema extremamente complexo. As câmaras fotográficas, as câmaras de filmagem, esse celular, eles foram construídos todos baseados nesse sistema visual que nós temos, que Deus fez de uma forma perfeita. Então, queridos, a partir da luz que chega, esses feixes de luz que chegam diante dos nossos olhos, nós captamos essa luz. E essa luz, ela é levada através de um nervo óptico, passa por vários processos, cones e bastonetes, e estabelecem luz, estabelecem cores. Chega a imagem, ela chega de forma invertida, e nesse feixe, nesse nervo óptico, esse nervo óptico leva toda essa produção, todo esse processamento e leva isso para o nosso cérebro. E o nosso cérebro, ele decodifica e interpreta aquilo que nós estamos vendo. Por que eu estou falando isso, gente? Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que vê, mas não enxerga. Tem muita gente que ela consegue ver, mas ela não consegue decodificar aquilo que ela está vendo. Ela não consegue interpretar aquilo que ela está vendo. Ela não consegue discernir aquilo que ela está vendo. Ela não consegue ter a nitidez daquilo que ela está vendo. Então, não basta apenas captar. É importante decodificar e interpretar o que você está vendo. E isso
não apenas depende do nosso sistema visual, mas depende dessa decodificação em uma mentalidade. E é por isso que ela vai para o nosso cérebro. Isso quer dizer, queridos, que a nossa mentalidade, ela define muitas vezes a imagem a qual nós estamos vendo. Aquilo que nós estamos captando. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? E quando o Senhor estabeleceu uma nova visão, uma visão que não existia, e o Senhor se revela como esse feixe de luz que incidiu nas trevas daquele cego, mas que trouxe para ele uma visão completamente nova e com o DNA de Jesus, e foi por isso que ele colocou lá o seu DNA na vida daquele cego. O Senhor estava dizendo para ele: olha, eu não vou apenas trazer luz para que você enxergue, eu não apenas vou fazer com que você veja aquilo que você nunca viu, eu vou trazer para você uma decodificação, uma interpretação, um discernimento certo, uma forma de entender e de interpretar aquilo que você vai passar a enxergar a partir de hoje. E é isso o que significa essa nova visão. Deixa eu te falar uma coisa: a cura do cego de Betsaida é o único episódio, lá em Marcos, capítulo 8, verso 25, é o único episódio que Jesus, ele ora 2 vezes pelo mesmo problema. Jesus faz todo aquele processo que eu não vou repetir para você não ficar aí com repugnância. E Jesus, depois daquele processo de orar por ele, Jesus chega e pergunta para ele: o que é que você está vendo? E ele chega e diz: eu estou vendo homens, mas estou vendo homens como se fossem árvores. E sabe o que é que acontece? Jesus ora novamente por ele. Sabe por quê? Porque a luz incidiu sobre ele. E ele estava começando a enxergar alguma coisa. Mas a sua imagem, a decodificação da sua imagem, a interpretação da sua imagem ainda estava embaçada e ele não conseguia ver com nitidez, ele não conseguia interpretar ainda aquilo que ele estava vendo. E Jesus ora novamente por ele, em Marcos capítulo 8, verso 25, coloca aí por favor, veja o que é que ele diz. Veja o que diz. Essa é a única narrativa que Jesus, ele ora 2 vezes pela mesma causa, pela mesma situação. E isso diz respeito à visão, à importância da visão, à importância do discernimento da visão. Como isso é importante, gente. Tem gente que enxerga, mas eles são cegos funcionais, eles são cegos espirituais, porque eles veem, mas eles não enxergam. E Jesus falou isso com os fariseus e disse para eles: vocês são guias de cegos. Mas eles viam. Em Marcos 8:25 diz o texto: então, novamente, diga novamente. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos. E ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo, de modo... Queridos, talvez seja necessário que se ore 1 vez, 2 vezes, e sei lá quantas vezes, para que você possa distinguir de modo perfeito o que o Senhor está querendo te mostrar. Porque nesses dias nós temos sido acometidos de tantos ataques, de tantos assédios, e esses assédios, eles têm embaçado a nossa visão, eles têm trazido impedimentos para aquilo que a gente esteja vendo, não esteja trazendo a nitidez e a clareza
daquilo que o Senhor está querendo nos mostrar. E muitas vezes nós precisamos de intervenções. Assim como o Senhor interviu para que nós não venhamos a ser enganados e venhamos a confundir, porque tem muita gente que está confundindo o homem com árvore, porque não está distinguindo, porque não há nitidez, porque não há clareza. Efésios capítulo 1, verso 8 diz: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Essa nova visão, ela não diz respeito apenas ao nosso oftalmos físico, biológico, mas ela diz a respeito de algo que é espiritual e que precisa se discernir espiritualmente. E para isso nós precisamos do DNA de Jesus. Você está me entendendo? Porque o apóstolo Paulo, ele declara, iluminados, sabe por quê? Porque óleo precisa de luz, amém? Olhos precisam de luz, sem luz nós vamos permanecer na escuridão, e é por isso que ele declara, eu sou a luz. E Paulo declara, iluminados os olhos do vosso coração. Porque, queridos, o nosso coração, ele não tem olhos. Mas tem coisa que nós só conseguimos discernir no nosso coração. Nós não discernimos aqui. Há um discernimento que é um discernimento que vai além do humano, que vai além do natural. E que precisa, de muitas vezes, de uma intervenção de Deus, para que esse feixe de luz, ele incida sobre as nossas trevas. Para que o Senhor possa estar estabelecendo verdadeiramente uma nova visão para nós. E aí eu quero voltar agora para que você entenda o que é que eu quis dizer lá no texto que nós lemos e que comecei no início, 9:17. Para que a gente possa entender o que essa nova visão ela tem para trazer para nós. Porque não é apenas uma nova visão, mas é uma mentalidade nova que decodifica e que interpreta e que gera uma imagem real, clara, nítida daquilo que o Senhor quer nos mostrar. E hoje nós temos sido, queridos, abalados dentro das nossas estruturas, nos princípios e valores do reino, porque tudo isso tem sido sombra, tem sido trevas, tem sido escuridão, e o Senhor precisa trazer luz no meio disso tudo, para resgatar princípios e valores, ideologias que têm sido plantadas, humanismo que tem sido plantado, hedonismo que tem sido plantado no nosso coração, e que nós precisamos de receber intervenções da parte de Deus, para que os nossos olhos sejam abertos. Olha, que o que acontece nessa narrativa daquele homem, é que depois que ele volta curado, aquilo gerou um frenesi em Jerusalém, lá no poço lá de Siloé. Por quê? Porque era um poço muito visitado, fica praticamente no centro de Jerusalém. O túnel que Ezequias, ele havia construído, um túnel, uma obra tremenda, uma obra histórica que está lá até hoje. Uma obra que foi feita na talha e na marreta, abrindo uma rocha, e a água passa lá, porque Ezequias, ele estava protegendo
aquilo que era uma fonte mais preciosa para Jerusalém, que eram seus mananciais de água. E nas guerras que foram feitas contra Senaqueribe, os exércitos, eles permaneciam ali em resistência contra Jerusalém, porque tinha água fora da cidade. Ezequias, ele cria arquedutos, ele constrói arquedutos e traz com que as fontes das águas fiquem protegidas e dentro de Jerusalém. E você entra lá, você entra naquelas regiões profundas, em uma escadaria, em túneis construídos dentro da própria rocha. E você vai, isso é um passeio lá dentro de Jerusalém. E você anda lá, literalmente você lá conhece o que é o caminho estreito, meu irmão. Porque eu vou lhe dizer uma coisa para você, gordinho lá se entala. Fica entalado. Porque quando você vai passar lá pelo túnel de Ezequias, meu irmão, tem área lá, que eu vi gente querendo passar de lado, e com o bucho encostando lá na parede lá da rocha. É realmente o caminho estreito. E quando você sai do túnel de Ezequias, a primeira coisa que você vê é o poço de Siloé. As fontes do túnel, elas alimentam o poço de Siloé. E quando aquele homem foi curado, aquele homem cego de nascença, que era mendigo, foi um alvoroço lá, e de repente, as pessoas interrogaram ele, e perguntaram para ele, quem foi que fez isso com você? Certamente, olha o que os religiosos disseram, certamente esse homem que te curou, ele é pecador. Porque ele te curou em dia de sábado. E aquele homem olha lá para o religioso, eu digo, olha, eu quero te dizer uma coisa. Se ele é pecador, eu não sei. Mas eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Eu era cego e agora vejo. E aí, eles não se convenceram daquilo. E de repente mandaram chamar os pais daquele cego. E os pais deles vieram para comprovar realmente que ele havia sido curado. E eles interrogaram os pais daquele cego e perguntaram, ele realmente é teu filho? Ele realmente era cego de nascença? E eles disseram, realmente ele era cego de nascença. E como foi que ele foi curado? Eu não sei. Eu não sei como ele foi curado, eu não sei quem curou ele, mas eu sei que ele era cego e agora ele está vendo. E aí, eles mandam chamar de novo o cego. E essa narrativa que nós lemos no início, ela declara exatamente isso, de novo. O cego já estava irritado com os religiosos daquela época. E o texto diz, de novo, perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele? Visto que ele te abriu os olhos. E aquele homem chega e diz, ele é. Sabe por quê, queridos? Porque só o profético abre os nossos olhos. Porque só a intervenção profética é que faz com que os nossos olhos sejam abertos. Porque se há algo que pode mudar definitivamente a nossa história e a nossa vida, é uma nova visão. Essa nova visão, ela pode definir o que nós iremos ser a partir daquela experiência. E olha, essa é uma situação tão séria e que envolve não somente um abrir de olhos, mas um entendimento, uma decodificação do que você está olhando, um discernimento para que você distingua aquilo que você está vendo. E você saiba discernir o que você está vendo.
Jesus, naquele cego de Betsaida, Jesus teve que orar 2 vezes, para que ele não se confundisse, para que ele não fosse enganado, pensando que ele estava vendo algo e não era aquilo que ele estava vendo. E a intervenção profética, ela serve para abrir os nossos olhos, para fazer com que possamos ver aquilo que nós não estamos vendo. E eu quero te dizer que isso tem sido uma preocupação do meu coração. E eu tenho orado e pedido a Deus, colocado diante de Deus, que o Senhor não me faça retroceder à palavra profética, ao mover profético, que nós muitas vezes não somos compreendidos, não somos entendidos, e às vezes as pessoas até se escandalizam conosco, mas é com o único intuito de abrir os teus olhos, de fazer com que você entenda e tenha o discernimento correto daquilo que Deus está querendo descortinar para você. E Jesus não fez isso de forma diferente. E aquele homem, ele é incisivo. Quem dizes que tu és? Ele é profeta. Porque o profeta, ele é aquele levantado por Deus para te abrir os olhos, para impedir que a corrupção ela faça com que você ache que há normalidade nas coisas e que você tenha aceitação por determinadas coisas, porque simplesmente a corrupção, a sombra, a escuridão da corrupção, ela está permeando a tua visão, está impedindo você de discernir, está impedindo você de começar e de não permitir com que as bandeiras, com que os valores e os princípios do Senhor, eles sejam adulterados, eles sejam completamente distorcidos. E é por isso que a voz profética nesses dias, ela não pode silenciar, ela não pode se calar. A igreja, ela precisa dessa voz profética para que os olhos permaneçam abertos e nós não tenhamos uma visão extremamente limitada, que nós não sejamos acometidos de um embaçamento tal que possamos ser enganados no nosso discernimento. Esses dias, queridos, nós temos sido atacados, nós temos sido bombardeados para aceitar a normalidade de princípios que são inegociáveis. E tem que ter profeta para falar e abrir os nossos olhos. Nós não podemos nos calar. Nós somos a última voz. Não podemos deixar as pessoas simplesmente com a sua visão comprometida. Guias de cegos. Esses dias o Senhor, Ele está querendo implantar um DNA para abrir uma nova visão, um novo entendimento, um novo DNA, uma nova identidade inegociável. E essa palavra, ela declara exatamente isso. E ele define, ele é profeta, porque nós não podemos abandonar o mover profético.
Isso foi tão poderoso, queridos, porque no verso 9, no capítulo 9, no verso 32, depois daquele cego ter sido interrogado, interpelado pelos religiosos da época, e ele dizendo: eu não sei porque vocês estão perguntando isso, era vocês que deviam saber, era vocês que deveriam discernir tudo isso. E aquele homem, ele fala algo muito poderoso, porque ele diz: olha, desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. E aqueles homens, eles ficaram simplesmente sem ter o que dizer. Tiveram que expulsar ele de lá, porque mais uma vez ele ratificava: ele é um homem de Deus, ele é profeta. E sabe por que ele declarou isso, queridos? Porque, olha, em nenhum momento, em nenhuma outra cura, há uma declaração feita essa. Porque ele diz: olha, até o dia de hoje, desde que o mundo é mundo, nunca ninguém pôde falar que um cego de nascença, ele pudesse ser curado. Por quê, queridos? E isso me vem mais ainda a certeza de que aquele homem, ele não tinha olhos. Porque você curar alguém que tinha olhos, você vai abrir os olhos. Mas o cego de nascença que ele se refere, ele está dizendo: olha, eu não tinha olhos, e ele colocou olhos, ele trouxe à existência aquilo que não existia em mim. Você está entendendo? Era por isso que ele declarou: nunca se ouve na história. E esse homem, ele trouxe, ele fez um negócio lá na terra e mandou eu lavar lá no tanque de Siloé. E quando eu voltei, os meus olhos estavam resgatados, eles tinham sido criados, eles tinham vindo à existência em algo que não existia. Você está entendendo a dimensão do que Deus fez na vida desse homem? E olha, no verso 8, capítulo 9, verso 8, isso ainda ratifica mais ainda esse milagre de Jesus. Que o Senhor instalou uma visão nova, um sistema visual novo. Depois que aquele homem foi curado, veja o que é que os vizinhos e aqueles que conheciam ele. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Verso 9. E uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu mesmo. Ei, sou eu mesmo. Ei, vocês não estão me conhecendo. Sou eu mesmo. Você imagina um homem que no lugar dos seus globos oculares, ele tinha um buraco lá. A sua fisionomia era completamente diferente. Quando o Senhor colocou novos olhos nele, a sua fisionomia mudou. E as pessoas olharam e elas tinham dúvida: olha, parece ser uma outra pessoa, nós conhecemos, será que é? Será que não?
os nossos olhos. Nós falamos com os nossos olhos, sim ou não? Aquele homem, a sua fisionomia não era mais a mesma. Porque o Senhor gerou uma mudança tal na vida daquele homem, que até aqueles que os conheciam se confundiram. Que coisa poderosa, você está entendendo? Porque uma nova visão muda a história de uma pessoa. Uma nova visão define um destino novo. E você sabe de uma coisa? Está melhor. E você sabe de uma coisa? Só uma pessoa com uma nova visão. Você sabe o que significa tanque de Siloé? Significa o enviado. Só uma pessoa com uma visão nova pode ser enviada. E era por isso que dentro do processo da cura, do milagre na vida daquele homem, o Senhor pede para que ele passe no tanque de Siloé, porque a partir dali o Senhor estaria manifestando as obras e a glória de Deus através da vida daquele homem. E por isso ele teria que passar por Siloé. Que coisa, queridos! O que é que uma nova visão traz para nós? O que isso pode mudar a nossa história? Quando nós recebemos uma nova visão, algo muda em nós. Algo muda. Porque a nova visão, ela define também uma nova mentalidade, um novo discernimento, uma nova forma de olhar as coisas, onde você não estará limitado naquilo que você vê, porque aquilo que você vê não define quem você é. Aquilo que você vê não define a sua história. Mas é aquilo que você decodifica, é aquilo que você interpreta, não com os olhos oftalmos, os olhos humanos, mas os olhos do nosso coração, iluminados os olhos do nosso coração, para que nós possamos entender o nosso chamamento, qual é a nossa herança nos santos, onde a nossa identidade ela é definida, porque um novo DNA entrou dentro de nós e está definindo quem verdadeiramente nós somos. Ei, isso é muito poderoso, porque aquele que tem uma visão nova, ele não se limita àquilo que está ao seu redor, porque aquilo que ele vê não define aonde ele vai chegar, mas aquilo que ele crê, aquilo que ele acredita, vai definir o seu futuro e vai definir o seu destino. Você está entendendo o que é uma nova visão? E o Senhor, Ele está querendo nos dar essa nova visão nesses dias. Uma visão que não é impeditiva, uma visão que não é limitadora, uma visão que ela simplesmente não para diante dos obstáculos. Essa semana eu estava vendo um vídeo que circulou na internet de uma rocha bem grande e os caras estavam ali na marreta. Pá!
pá! A rocha já estava rachada, algo que seria impossível humanamente, mas eles acreditaram. Quem viu esse vídeo? Como você vai rachar na marreta? Mas eles disseram: é possível. É possível. Ei, é possível. Ei, é possível. O que foi que eles viram que você não viu? Eles olharam a rocha e eles viram algo que você não viu. Você está entendendo o que é a nova visão? Eles olharam para a rocha e disseram: é possível rachar ela no meio. E talvez você tivesse olhado e você tinha dito: é impossível rachar isso na marreta. Uma nova visão, ela rompe os nossos limites. Uma nova visão, ela vai além daquilo que nós estamos vendo e enxergando. Uma nova visão, ela define uma nova mentalidade. Uma nova visão, ela abre novas possibilidades. Uma nova visão, ela não se esbarra nas nossas frustrações, nas nossas decepções. Uma nova visão, ela não se limita àquilo que os nossos olhos estão contemplando, mas uma nova visão, ela alça um voo maior naquilo que o Senhor tem falado na sua palavra, na sua promessa, nos pensamentos que Deus tem ao nosso respeito, que não são pensamentos de morte, mas são pensamentos de paz e de vida, porque os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, e nós precisamos entrar nessa rota de Deus para entender que o que Deus está vendo é o que vale para nós, é a visão dEle, é o DNA dEle, e nós precisamos permitir que Ele intervenha no mover profético na nossa vida, abrindo os nossos olhos para que possamos entrar em uma outra dimensão. O Senhor quer te dar um novo sistema visual. Um sistema semelhante ao moço do profeta, que quando o moço do profeta viu o exército que iria lá, estava lá para pegar o profeta, ele disse: meu Senhor, estamos perdidos. Estamos perdidos, agora é o nosso fim. E o profeta chega e disse: que os teus olhos sejam abertos. Que os teus olhos sejam abertos. Só o profético abre os nossos olhos para ver aquilo que nós não estamos enxergando. E quando os olhos daquele moço se abriram, ele olhou para os montes e viu os cavalos e os cavaleiros, as carruagens de fogo celestial, porque era algo que dependia de uma abertura de olhos, que era muito mais além de um oftalmos, de uma visão humana, mas era um descortinamento para uma visão espiritual. Você está entendendo? O Senhor, nesses dias, querido, Ele quer trazer para nós uma nova dimensão. Uma nova dimensão. Nós não podemos nos limitar. Eu quero profetizar hoje sobre a tua vida e declarar que os teus olhos serão abertos
para um novo tempo, para uma nova estação. A pandemia, ela não veio para trazer o caos para nós. A pandemia veio para nos trazer uma nova forma de ver as coisas, uma nova dimensão, de nós entrarmos numa dimensão e sairmos da dimensão do natural e entrarmos numa dimensão do sobrenatural. E no meio da crise, o Senhor irá abrir novas portas para nós. No meio do caos, o Senhor irá fazer um milagre. No meio do deserto, Ele vai transformar o nosso deserto em pomares. E no meio do deserto, Ele vai abrir novos mananciais de água, porque a nossa visão não estará limitada. Nós não estaremos presos a um sentimento de autopiedade, a um sentimento de derrotismo, porque a nossa visão é uma visão aguçada, que vê muito mais além daquilo que nos apresenta. É uma visão que tem o DNA de Yeshua. Uma visão pode mudar tudo na nossa vida, na nossa história. E eu vim aqui essa noite para declarar a você que o Senhor vai te dar hoje, que Ele vai tocar hoje, e Ele vai descortinar os teus olhos. Ele vai trazer um discernimento que você não tinha. Ele vai estar trazendo uma nitidez que estava faltando, para você ver e enxergar o que você não está conseguindo enxergar. Vamos ficar de pé. Olha, todos os homens de Deus que tiveram uma visão, as suas vidas não foram mais as mesmas. Muitas vezes Deus está querendo mudar a nossa visão. Você está lembrado daquela palavra lá do apóstolo João, lá em Apocalipse, na ilha de Patmos? Ele estava olhando, o Senhor tinha dado uma visão das 7 igrejas. E a visão das 7 igrejas era uma visão difícil. Era uma visão problemática. Era uma visão de muitos problemas e muitas dificuldades. Era uma visão que trazia um entristecimento, que trazia um abatimento. E o Senhor chega para João e disse: João, sobe. Ei, você está lembrado? João, sobe. Sobe aqui. Porque a visão que tu estás tendo é uma visão lá de baixo. Eu quero trazer para você uma nova visão, mas essa visão é daqui de cima. Eu preciso te mostrar o que você ainda não viu. E o Senhor leva João até a visão do trono. E quando ele teve a visão do trono, e quando foi anunciado o Cordeiro, aquele que era o único digno de abrir o livro, a visão de João não foi mais a mesma. Ei, quando Isaías teve essa mesma visão do trono, e ele ficou desesperado e disse: ai de mim, porque eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e eu também tenho impuros lábios, e o anjo vem como Atenaz e toca sobre os seus lábios. E diante daquela visão, a sua vida não foi mais a mesma. E o Senhor interroga, e o Senhor pergunta para ele:
e diz: Isaías, diante daquilo que tu vistes, e agora? A quem eu enviarei? A visão mudou quem era Isaías. E ele prontamente entendeu que não poderia mais terceirizar a sua responsabilidade. E ele responde: eu, envia a mim. Você está entendendo? Só quem tem uma nova visão pode ser enviado. Aquele homem, ele passou por Siloé, que quer dizer o enviado, porque ele recebeu uma nova visão. E essa noite eu estou aqui para te dizer, eu estou aqui para desatar de forma profética na sua vida uma nova visão, porque eu quero te dizer, você precisa ser o enviado. Você precisa ser a resposta. Isso só vem com uma nova visão. Ei! Existia um homem chamado Saulo de Tarso, um perseguidor de cristãos. E ele, no caminho de Damasco, ele teve uma visão. Ei! A palavra de Deus declara que ele viu uma luz. Ei! Uma luz incidiu no meio das suas trevas. Aquela luz, ela foi tão forte que lhe deixou cego. Sabe por quê? Porque essa luz do céu, a gente não tem estrutura. O nosso sistema visual humano não tem estrutura para tanta luz. O feixe de luz é poderoso demais. A nossa estrutura, ela não consegue assimilar. É por isso que o Senhor criou pálpebras sobre os teus olhos, porque debaixo de uma luz muito forte, você vai ter que fechar os seus olhos. Não deu tempo para Saulo fechar os olhos. A luz veio, porque o Senhor estava perguntando para ele: Saulo, por que tu me persegues? Eu vou te dar uma visão para que você entenda que você não tem estrutura para me perseguir. Eu vou te dar uma experiência para que você compreenda que você não é nada diante de mim. Você não tem estrutura para ver. Ele ficou cego durante 3 dias. Aí o Senhor chega e diz: manda um enviado lá para ele. E manda lá um enviado. E o mover profético veio e tocou nos olhos de Saulo. E a palavra diz que escamas caíram dos seus olhos. E o Senhor trouxe uma nova visão, com um novo DNA. Uma visão para que ele pudesse enxergar aquilo que ele não entendia, aquilo que ele não compreendia, aquilo que a sua mente não decodificava. As escamas caíram e ele passou a ver. Ei! Depois disso, Paulo nunca mais foi o mesmo. Saulo nunca mais foi o mesmo. Eu estou aqui essa noite para te dizer que o Senhor vai arrancar as escamas dos teus olhos, e você não será mais o mesmo.
Depois disso, Saulo disse: eu conheço um homem, eu não sei se no corpo ou se fora do corpo, mas este homem, ele subiu ao terceiro céu. E esse homem, ele teve visões de Deus, que eram coisas inefáveis, que não é permitido para o homem dizer. Ele passou a ter visões de coisas que ninguém conseguia ver. Como pode Deus transformar um perseguidor a perseguido? O homem que declara que eu não tenho a minha vida preciosa em nada, porque para mim o morrer é lucro e o viver. Você está entendendo? Isso é uma visão muito mais além. Eu estou aqui, queridos, essa noite, debaixo de um mover profético, para declarar que hoje é a noite que o Senhor vai abrir os teus olhos. Você precisa ver. Há uma visão de Deus para você. Ele quer implantar um DNA, uma nova maneira, uma nova forma de ver. E eu quero te dizer essa noite: seja você hoje um Bartimeu, que declarou filho de Davi. O Senhor hoje, Ele quer confrontar você. Ei, olha para mim. Só existe uma maneira das trevas serem dissipadas: quando a luz vem. Escuridão e trevas só são dissipados através da luz. Hoje, os teus pecados de estimação, eles vão receber luz, para que você entenda: isso não é normal. Você não precisa viver mais desse jeito. Uma nova visão, uma nova visão, uma visão que nos confronta dentro do nosso pecado, porque a luz está vindo. Levanta tuas mãos aos céus e clama a Ele: Filho de Davi.